Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos hoje para mais uma aula do nosso curso Fisiologia Aplicada. Já deixem seus materiais de anotação separados para que vocês não se distraiam com isso ao longo da aula. E para dar início à nossa aula, eu irei fechar a câmera para que vocês foquem no que é o objetivo, né? Que é nos slides. Caso seja necessário fazer alguma demonstração com as mãos e etc., porque às vezes torna-se necessário, eu ligo a câmera de novo para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos lá então? Só um instantinho. Vamos lá então. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, ela é referente ao problema 1, fechamento 2, do módulo de funções biológicas. As minhas referências utilizadas para a aula de hoje são essas, principalmente o meu queridíssimo e grande amigo, famoso Guyton, né? Que sempre estará comigo em todas as aulas. E utilizei outras referências para que nós possamos tratar de dois fármacos muito importantes que serão discutidos ao final da aula. Bom, para dar início à aula de hoje, nós precisamos compreender a anatomia, né, fisiológica do coração, para que, a partir disso, nós consigamos compreender o ciclo cardíaco. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês a demonstração de um coração e todas as suas partes. Vamos compreender cada uma delas? Olha, como vocês podem saber, né, devem saber, o coração ele é um órgão tetracavitário. O que isso significa? Significa que o coração tem 4 cavidades. E quais cavidades são essas? Serão o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? O que passa por essas cavidades? Sangue. Como vocês bem sabem, o coração é um órgão que bombeia sangue. Mas ele bombeia sangue para onde, Enzo? Cada lado do coração bombeará sangue para um determinado órgão, ou alguns órgãos, né? Como vocês verão. O lado direito do coração bombeará sangue para o pulmão. Olha aqui, a artéria pulmonar, que se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. E esse sangue que vem a partir do ventrículo direito, que é uma das cavidades, se destinará para o pulmão. Se destinará para o pulmão para quê? Para que torne esse sangue oxigenado. Então nós descobrimos mais uma informação. Que o ventrículo direito bombeia sangue para o pulmão para que o sangue seja oxigenado, já que esse sangue que está no ventrículo direito não está oxigenado. Se esse sangue não está oxigenado, significa que o oxigênio do sangue já foi consumido. E por quem que esse oxigênio foi consumido? Esse oxigênio foi consumido justamente pelo corpo, de forma geral, pelas células do corpo. Enzo, entendi. Então, o corpo consome o oxigênio, manda esse sangue desoxigenado para o átrio direito. A partir disso, esse sangue se escoará para o ventrículo direito. O ventrículo direito mandará esse sangue desoxigenado para o pulmão, para que o pulmão oxigene esse sangue e aí sim esse sangue possa recircular para que as células obtenham oxigênio. E isso mesmo. Mas e aí? Depois que o pulmão oxigena esse nosso sangue, para qual cavidade cardíaca esse sangue se destinará? Esse sangue se destinará justamente para cá, para o átrio esquerdo. Então, aqui nós temos as veias pulmonares, as veias pulmonares esquerdas, essa é a veia pulmonar esquerda superior, esquerda inferior, direita superior, direita inferior. Então, a partir das 4 veias pulmonares,
esse sangue cairá dentro do nosso coração. Como vocês podem ver, a imagem traz dois orifícios, que são justamente orifícios que a veia esquerda superior e a veia inferior, esquerda inferior, mandarão sangue para esse nosso coração, né? E aqui desse outro lado tem outros dois orifícios, mas eles não são representados aqui na imagem. Então, esse sangue já oxigenado a partir do pulmão chega no nosso átrio esquerdo e a partir desse momento, esse sangue, então, se destinará para o ventrículo esquerdo, para que esse ventrículo, com toda a sua musculatura, toda a sua força, consiga vencer a pressão que está presente na artéria aorta e mande esse sangue já oxigenado para o corpo de forma geral, para que as células se nutram desse oxigênio. Entenderam? Então, essa é a ideia por trás do coração. Então, vamos recapitular agora em outra imagem. O coração, então, é um músculo, né? Um músculo estriado, é o músculo estriado cardíaco que tem como função bombear sangue. O lado direito do nosso coração bombeia sangue para o pulmão. O átrio direito recebe sangue advindo da circulação sistêmica através das veias cavas, né? Veia cava superior, veia cava inferior. Então, as veias cavas inferiores e superiores mandam o sangue advindo da circulação sistêmica, que está desoxigenado, portanto, para o átrio direito. O átrio direito recebe esse sangue, encaminha esse sangue para o ventrículo direito através de um orifício chamado válvula tricúspide, né? Nós iremos falar mais das válvulas, não se preocupem. Aqui, ó, já mostrar para vocês não ficarem achando que nós não iremos falar. Aqui, nesse momento a gente fala das válvulas, né, das lesões valvares, e a gente recapitula todas as válvulas, mas já introduzindo esse assunto. Então, o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito através de uma válvula. Que válvula é essa? É a válvula tricúspide, tá? Após isso, esse sangue chega no seu ventrículo direito, é encaminhado para o pulmão através da artéria pulmonar esquerda e direita, através também de uma outra válvula. Que válvula é essa? A válvula pulmonar, tá? Que é uma válvula semilunar, também pode-se dizer. Depois disso, esse sangue chega através das veias pulmonares, aqui, ó, veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerdas no átrio esquerdo. Esse sangue já está oxigenado. Ele irá se dirigir para o ventrículo esquerdo através de quem? Através da válvula bicúspide ou mitral. E nesse momento, a partir do momento em que o sangue chegou no ventrículo esquerdo, ele se destina para a artéria aorta para ser distribuído pelo corpo através da válvula aórtica. Tudo bem? Já que nós começamos a tratar desse assunto das válvulas, é importante salientar o seguinte: o coração, ele possui 4 válvulas, tá? Anotem isso aí. Ó, deixa eu digitar isso aqui. Vamos lá. Coração possui 4 válvulas. 2 válvulas atrioventriculares, que são a tricúspide e a bicúspide
ou também sendo chamada de mitral. Oh, meu Deus. Como é que aqui eu coloquei a divisão errada? Duas válvulas atrioventriculares e duas válvulas semilunares, que são as válvulas pulmonares, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Beleza? Então, essas são as 4 válvulas que estão presentes no coração. Veja bem, duas válvulas atrioventriculares. Se é atrioventricular, o que significa? Que separa o átrio do ventrículo. E duas válvulas semilunares. As semilunares são as válvulas que saem do ventrículo em direção aos órgãos. Então, a válvula semilunar que sai do ventrículo direito e vai para o pulmão é chamada de válvula semilunar pulmonar. E a válvula semilunar que sai do ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica é chamada de válvula semilunar aórtica ou simplesmente válvula aórtica, tá bom? Aqui nós temos a representação dessas válvulas, né? Válvula tricúspide, que é essa aqui, ó. A tricúspide é o que nós vimos? É uma válvula atrioventricular, separa o átrio do ventrículo. Tricúspide separa o átrio direito do ventrículo direito, é a tricúspide. Dando sequência no trajeto, a válvula semilunar pulmonar, que está representada aqui, ó, tá vendo os folhetozinhos dela? Que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar. Então, essa é a válvula pulmonar. Dando sequência no trajeto, tem-se a válvula mitral ou bicúspide. Olha, se é uma válvula mitral ou bicúspide, né? Se é uma válvula atrioventricular, melhor dizendo, é porque ela separa um átrio de um ventrículo. Essa válvula, em especial, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Essa é então chamada válvula mitral ou bicúspide. E por fim, nesse trajeto, nós temos a válvula aórtica, que separa o ventrículo esquerdo da artéria aorta. Tudo bem? Então, essas são as 4 válvulas. A título de curiosidade, é importante salientar que o nome correto é válvula, tá? E não válvula. Válvula é sinônimo de cúspide. E que diabos é essa cúspide? A cúspide, ela é o seguinte: quando você pensa na válvula, né, completa, essa válvula ela possui folhetos internos. Há 2 tipos de válvula. A válvula que tem 3 folhetos internos, então veja, ela tem 3 folhetos internos. O que são esses folhetos? Responsáveis pelo fechamento da válvula, tá? Tem essa válvula aqui, que ela tem 3 folhetos. E tem a válvula que ela tem, basicamente, 2 folhetos. Quais folhetos serão esses? Serão um do lado e o outro do outro, que gerarão o fechamento dessa válvula, tá bom? Esses folhetos são justamente as cúspides que nós estamos informando, ó. Isso aqui é uma cúspide, isso aqui é outra cúspide, tá? E isso aqui é outra cúspide. Só um instante, que aqui bagunçou tudo. Isso aqui é outra cúspide, tá? E nesse caso, você tem uma cúspide de um lado e uma outra cúspide do outro lado. Fechou? Se esse lado daqui, né? Se essa válvula aqui tem 3 folhetos, ela é chamada de tricúspide, beleza? Qual um exemplo de uma válvula tricúspide? É justamente a válvula
atrioventricular direita. A válvula atrioventricular direita é chamada de válvula tricúspide porque ela tem 3 folhetos para realizar o fechamento da passagem de sangue do átrio para o ventrículo direito. Tá bom? E um exemplo de uma válvula bicúspide? O exemplo de uma válvula bicúspide é justamente a válvula mitral, que também é chamada de bicúspide, que é a válvula atrioventricular esquerda, aqui ela. Ela tem apenas 2 folhetos de fechamento, tá bom? E qual a importância desses folhetos de fechamento? Esses folhetos de fechamento, pessoal, eles são importantes para evitar o refluxo sanguíneo, porque a partir do momento em que o sangue passa de um átrio para um ventrículo, no momento em que esse ventrículo se contrai, esse sangue não deve retornar para o átrio. Ele deve seguir o seu trajeto dentro do coração, né? Que no caso, se for do átrio direito para o ventrículo direito, a sequência do trajeto seria esse sangue fluir através da artéria pulmonar. Então, ele não deve voltar para dentro do átrio. Por quê? Porque isso geraria uma perda de eficiência dentro do coração. Então, as válvulas, elas cumprem esse papel de evitar o refluxo sanguíneo. E de que forma que essas válvulas evitam o refluxo sanguíneo? Veja, essas válvulas têm aqui no seu interior um músculo, tá? As atrioventriculares têm um músculo que é chamado de músculo papilar. Tá aqui, ó. Músculo papilar na parede do miocárdio, músculo papilar, tá? E outros músculos papilares. Esses músculos papilares, eles se ligam às válvulas atrioventriculares através de cordas, que são chamadas de cordoalhas tendinhas. Vão anotando isso aí. Com certeza vocês encontrarão imagens sobre esse mecanismo, tá? Das válvulas na internet. Aqui eu estou trazendo para você a título de aprofundamento mesmo. Mas não se preocupem com esses termos, porque isso é bacana de vocês levarem para tutoria, pois mostra que vocês aprofundaram nos seus estudos, né? Mas são informações um tanto quanto mais específicas que vocês deverão se atentar mais dentro da matéria de anatomia, né? Anatomia cardíaca, aí sim, vocês devem aprofundar mais. Mas dentro da fisiologia eu estou trazendo só para que vocês compreendam o mecanismo, mas também não precisa ficar extremamente, né? Meu Deus do céu, são muitas informações relacionadas a essas características anatômicas do coração. Não, isso aqui eu estou trazendo para vocês, para que vocês compreendam todo o mecanismo. Então, com certeza, façam anotações, né? A respeito do que eu estou mencionando. Mas também não precisa ficar fissurado exatamente nisso aqui não, porque o nosso objetivo aqui hoje é que vocês saiam entendendo o que é o ciclo cardíaco. A gente vai chegar lá. Então, eu estou dando essa introduzida no assunto para que quando nós cheguemos no objetivo principal, que é o ciclo cardíaco, vocês já estejam, nossa, entendi tudo. Fechou? Vamos voltar então para o assunto da nossa aula. Dentro do ventrículo, há os chamados músculos papilares que se ligam a essas válvulas através de cordas, que eu desenhei aqui para vocês. Ó, essas aqui, ó, músculo papilar, e aqui é quem? Aqui são as cordoalhas tendinhas. Vai anotando aí. E aí, para que esse mecanismo serve? Como que esse mecanismo funciona? Olha, o músculo papilar, ele serve para evitar que no momento em que essa válvula feche, ela sofra uma retração, né? Ela, ao invés de simplesmente fechar aqui, ó, e ficar nesse formato, ela sofre um retesamento e volte para cá, uma retração e volte a sua cabecinha para trás, permitindo que o sangue sofra o refluxo que eu falei com vocês que ele não pode sofrer. Então, esse músculo papilar aqui, ele vai travar essa válvula para que no momento em que
a cordoalha tendínea chegue na sua extensão máxima, esse músculo trave a cordoalha tendínea. A cordoalha tendínea, por sua vez, vai travar a válvula e vai evitar que essa válvula volte para trás, permitindo que ocorra o refluxo. Entendeu? Então, a função desses músculos papilares, bem como das cordoalhas tendíneas, é evitar que essa válvula retorne, mude a sua direção, mude o seu orifício de drenagem para trás, né? E para quê? Para evitar o refluxo sanguíneo. Tudo bem? Então, tanto do lado direito do coração quanto do lado esquerdo, nós teremos esse sistema de músculo papilar, cordoalha tendínea. Músculo papilar aqui, né? Cordoalha tendínea. Mas esse sistema, ele é específico para as válvulas atrioventriculares. Tá vendo? Que são essas duas. Nas válvulas semilunares, que são a pulmonar e a aórtica, nós não teremos esse sistema de músculo papilar e cordoalha tendínea. E por que nós não teremos? Porque essas válvulas, aí a gente já fala válvula, tá? Essas válvulas ou cúspides, que são os folhetos da válvula semilunar direita e da válvula semilunar esquerda, esses folhetos cúspides ou válvulas dessas válvulas, eles são folhetos mais grossos, mais fibrosos, mais rígidos, mais pesados, melhor dizendo, que ao sofrerem o fechamento, eles conseguem suportar a pressão de sangue que estará contrária a eles, de forma a não sofrer a retração para trás que eu falei com vocês. Então, esse folheto, por si só, é tão forte, tão pesado, que ele mesmo já consegue suportar a pressão sem depender de um músculo papilar e de uma cordoalha tendínea para prender ele. Ele mesmo suporta a pressão, então ele não depende, né, desse sistema de musculatura e cordas para prendê-lo a alguma estrutura. Tudo bem? Já que nós falamos desse assunto de válvula, como que é a abertura e o fechamento dessas válvulas, né? É o seguinte, sangue chegou no átrio direito. Esse sangue que chegou no átrio direito começa a passar para o ventrículo direito no momento da diástole ventricular. O ciclo cardíaco é dividido em sístole e diástole. Sístole é a contração do ventrículo e a diástole é o relaxamento do ventrículo. Calma que a gente vai falar isso no momento do ciclo cardíaco. Só estou introduzindo o assunto, mas nós vamos repetir isso aqui. O ciclo cardíaco é dividido em sístole e diástole. Sístole é a contração, a diástole é o relaxamento. Quando a gente fala de sístole e diástole, a gente pensa principalmente na sístole e diástole ventricular, e principalmente na esquerda, tá? Mas vamos tratar de tudo aqui. O sangue chega no seu átrio direito através da circulação sistêmica e ele passa de maneira passiva através da válvula tricúspide para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito está em diástole. Se o sangue está passando, ele está em diástole. Aí, esse ventrículo vai enchendo de sangue, vai enchendo de sangue, vai enchendo de sangue, encheu de sangue. Opa, agora eu posso fazer a sístole, que é a contração, para mandar esse sangue para um outro lugar. Esse ventrículo começa a contrair. A partir desse momento, a contração do ventrículo gera uma força que vai empurrar o sangue contra as regiões no interior desse ventrículo. Se ele empurra o sangue para cá, não vai acontecer nada, porque aqui não tem nenhum orifício. O sangue que foi empurrado para cá, não acontece nada, porque aqui não tem nenhum orifício. O sangue que é empurrado para cá, o que ele faz? Ele fecha a válvula tricúspide, ou válvula atrioventricular direita. Então, perceba que essa válvula ela tem um movimento, que ela abre nessa direção, que é a direção atrioventricular, e ela fecha
nessa direção, a partir do movimento do sangue que vai empurrar ela para trás, certo? E aí, com isso, somente sangue que vem do átrio consegue ir em direção ao ventrículo, já que ela abre nessa direção, empurrando então esse sangue que vem para cá, empurra ela para cá. Então, somente esse sangue que vem do átrio consegue passar para o ventrículo. E o sangue que vem do ventrículo, já que ele empurra essa válvula para trás, fechando ela, ele só consegue seguir nessa direção, porque essa válvula aqui também só abre nessa direção. Então, o ventrículo consegue empurrar o sangue dele através da artéria pulmonar. Depois que essa artéria pulmonar se enche de sangue e esse ventrículo retorna para a diástole, esse sangue começa a querer voltar aqui e ele faz o quê? Empurra essa válvula para trás, fechando ela também, tá? Impedindo que o sangue reflua da artéria pulmonar para o ventrículo direito, tá bom? Do lado esquerdo do coração, a gente vai ter esse mesmo mecanismo. O sangue chega aqui no átrio esquerdo, vai fluir para o ventrículo esquerdo através de quem? Da válvula mitral. Então, a válvula mitral também abre nessa direção, permitindo que sangue passe para o ventrículo. O ventrículo vai enchendo sangue, enchendo. Opa, posso começar a minha sístole. Por quê? Se ele estava enchendo de sangue, ele estava em diástole. E aí ele vai enchendo durante a diástole, encheu todo, pode começar a sístole, que é a contração. Ele contrai, sangue vai vir para cá, não vai acontecer nada. Para cá, não vai acontecer nada. Para cá, esse sangue faz o quê? Fecha a válvula bicúspide ou mitral. E para cá, esse sangue abre a válvula aórtica. Ó, a válvula aórtica se abrindo, permitindo a passagem de sangue para a artéria aorta, tá? E aí, depois que esse sangue for para a artéria aorta e começar a acumular na artéria aorta, ele começa a voltar e faz o quê? Fecha a válvula aórtica para que esse sangue não reflua da artéria aorta para o ventrículo direito. Entenderam o funcionamento das válvulas? Então, apenas recapitulando, nós temos 4 válvulas: tricúspide, pulmonar, né? Válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral ou bicúspide, válvula aórtica. A tricúspide ela é uma válvula atrioventricular de 3 folhetos, 3 cúspides. A pulmonar é uma válvula semilunar, né? Isto é, que vai mandar sangue do ventrículo para algum lugar. Então, a válvula pulmonar é uma válvula semilunar também de 3 folhetos. A válvula mitral ou bicúspide, ela é uma válvula atrioventricular de 2 folhetos, 2 cúspides. E a válvula aórtica é uma válvula semilunar também, que manda sangue do ventrículo esquerdo para algum lugar. E esse sangue que sai do ventrículo esquerdo através da válvula aórtica vai para a artéria aorta para ir para a circulação sistêmica, tá bom? E ela é uma válvula também de 3 folhetos. Recapitulando, o folheto de uma válvula é chamado de cúspide, ou também de válvula. Então, é o que eu estava dizendo para vocês. Válvula é sinônimo de cúspide. E uma válvula é igual ao conjunto de válvulas ou cúspides, tá bom? Então, válvula não é igual a válvula. Várias válvulas formam uma válvula, tudo bem? Show de bola. Compreendemos, então, esse mecanismo. Só a título de curiosidade e para vocês relembrarem, o sangue que sai através da aorta, olha, a gente tem a porção ascendente da aorta, que é justamente a porção que acabou de sair do coração, e a gente tem a artéria aorta descendente. A partir do momento que o sangue sai através da aorta, ele volta para o coração para irrigar as células cardíacas através das artérias coronárias, né? Então, são as artérias coronárias que nutrem as células miocárdicas. Então, ele retorna para o coração através da artéria coronária, direita e esquerda. E, além de nutrir o coração, ele vai nutrir todo o corpo.
Como que ele vai nutrir todo o corpo? A artéria aorta descendente, ó, então sobe, forma aqui o arco, né, da aorta e desce. Essa artéria aorta descendente vai nutrir a maior parte do corpo. Por que eu digo a maior parte? Porque aqui no arco da aorta, ó, a gente tem o tronco braquiocefálico, que é dividido em artéria subclávia direita e artéria carótida comum. A artéria carótida comum, ela vai nutrir cabeça, pescoço, tá? Então é daqui que surge, por exemplo, a artéria meningea média, né? A artéria meningea média é uma artéria que nutre a região média do encéfalo e ela advém da artéria carótida comum, né? Já a artéria subclávia, ela tem o intuito de irrigar o membro superior, né? Então, ombro, braço, boa parte da circulação que nutre esses membros vem da artéria subclávia direita. E no lado esquerdo, a mesma coisa, né? Artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Então, a comum esquerda nutre o lado esquerdo da cabeça e o pescoço, e a artéria subclávia esquerda nutre braço, ombro do lado esquerdo, tá? E aí, tudo que sobrar vem da aorta descendente, beleza? Então, aqui vai nutrir tórax, vai nutrir abdômen, vai nutrir pernas, né? Tudo que estiver aí abaixo na divisão anatômica do corpo vai ser nutrido através dessa aorta descendente, que aí sairão as ramificações dela, né? Que vocês viram bem na aula de anatomia. Fechou, galera? Então, eu só queria trazer isso aqui para vocês relembrarem como que é a divisão dessa artéria aorta. Fechou? Show de bola, então. Entendemos a anatomia do coração. Entendemos bem. Entendemos bem o que são essas benditas válvulas, né? Que estão presentes no coração. Entendemos bem também. Agora, nós precisamos passar para o seguinte. Para os potenciais de ação existentes no músculo cardíaco. Fechou? Como eu trouxe para vocês na última aula, o que é um potencial de ação? Um potencial de ação é a forma existente dentro do nosso corpo de transmitir uma determinada informação, tá? Deixa eu só ver em quanto tempo que está essa nossa aula, porque eu vou parar as nossas aulas de 50 em 50 minutos, porque eu inventei um bendito dia de gravar uma aula de 2h30 e quando eu estava chegando nas 2h15, a aula resolveu parar de gravar e eu perdi tudo. Então, agora eu vou fazer essa política. Mas vamos dar continuidade. Bom, um potencial de ação... só um instante que eu vou tomar um gole. Ei, 30 segundinhos. Esses momentos, galera, pega, toma água também, dá uma alongada, dá uma esticada. Tudo isso aqui faz parte do método Fisiologia Aplicada, tá? Nada nesse curso é em vão. Aqui é a aplicação prática do método Pomodoro. Vocês vão perceber que a gente de tempos em tempos vai parar para vocês darem uma alongada, tomar uma água, que isso ajuda a reoxigenar o encéfalo para que vocês possam, no momento que a gente voltar aqui à aula, voltar com concentração total. Fechou? Mais um gole. Show de bola. Vamos voltar então.
como eu já falei para vocês em outras aulas, o que é um potencial de ação? O potencial de ação é um mecanismo utilizado pelo nosso corpo para transmitir uma informação. Ah, entendi. Então, o potencial de ação leva uma informação para uma determinada célula. E aí, essa informação gera uma ação pela célula. Isso mesmo. Então, o potencial de ação no coração, o que o coração faz? O coração contrai e bombeia. Então, a única informação que um potencial de ação leva para esse coração é o quê? Bombeie, bombeie, bombeie. Ou pare de bombear, pare de bombear, pare de bombear. Como assim? Então, é um potencial que estimula um bombeamento mais rápido, ou seja, um aumento da frequência cardíaca, ou desestimula esse bombeamento para reduzir a frequência cardíaca. Entendi isso. Dentro do coração, existem dois potenciais de ação, tá? Existe aquele potencial de ação que ele é responsável pela contração das fibras musculares, propriamente ditas, e há aquele potencial de ação que é responsável por gerar o estímulo no interior do coração para que ele se contraia. Porque como nós vamos falar um pouco mais à frente na nossa aula, veja bem, especificamente aqui, olha, o sistema condutor elétrico do coração. Aí nós vamos passar mais detalhadamente por esse assunto. Vocês vão ver que o coração, ele possui um mecanismo de autoexcitação. Como assim? Ele não depende de um estímulo externo para contrair. Ele mesmo fica falando para ele assim, ó, se contraia, se contraia, se contraia. Ele mesmo gera o potencial de ação e esse potencial de ação gera a contração das células contrácteis cardíacas, tá bom? O principal executor dessa geração desse estímulo é o nódo sinoatrial. Esse nódozinho aqui, ó, que está localizado na porção posterolateral superior direita do átrio direito, abaixo da abertura da veia cava superior. Aqui, a abertura da veia cava superior, o nódo sinoatrial está bem abaixo dessa abertura. Ele fica na região lateroposterior direita superior do coração, tá? Vulgarmente dizendo, abaixo da abertura da veia cava superior. Esse nódozinho é responsável por gerar impulsos rítmicos e esses impulsos rítmicos se disseminarão por todas as células contrácteis cardíacas, gerando o estímulo para que essas células se contraiam. Esses impulsos rítmicos, né, que advêm do nódo sinusal, né? Nódo sinusal, tá? Também chamado de nódo sinoatrial. Esses impulsos rítmicos, eles têm este formato aqui, ó. Então, as células dentro do coração que emitem impulsos rítmicos em formato de ponta, né, potenciais de ponta, são as células excitatórias cardíacas, principalmente o nódo sinusal, o nódo sinoatrial. Ele terá em suas células a formação desse potencial de ponta que vai estimular outras células cardíacas. Já esse potencial aqui, ó, conhecido como potencial em platô, por que platô? Porque ele forma aqui, ó, esse patamar, né, de contração. Esse formato de potencial de ação, ele é específico das células contrácteis. Então, falou em potencial de ação em platô, que é este aqui, a gente lembra de células contrácteis, as células que irão contrair para gerar a contração do coração e gerar o bombeamento de sangue. Falou em potencial em ponta dentro do coração, a gente lembra de células
excitatórias cardíacas que geram a autoexcitação do coração através de potenciais rítmicos, que são o sistema condutor especializado do coração, no qual o principal excitador, como eu falei, é o nó do sino atrial, que é o marcapasso natural do seu coração. Mas vamos entender cada um desses tipos de potenciais de ação? Vamos lá, então. É o seguinte, este tipo de potencial de ação, ele é... e só para fazer uma breve leitura, né? É o potencial de ação encontrado nos miócitos contráteis, né? E algumas fibras também excitatórias, porque o coração ele é muito interessante, gente. O corpo da gente ele é muito interessante. Essas fibras que eu falei para vocês, que têm a capacidade de autoexcitação no coração, elas são fibras musculares, tá? Ela tem a mesma origem embriológica de células musculares. Entretanto, elas se especializaram em uma função condutora. Então, algumas dessas fibras, elas conseguem se contrair ainda levemente, mesmo que elas tenham essa função de levar o estímulo. Então, algumas dessas fibras, como eu trouxe aqui as fibras de Purkinje, que conseguem levemente se contrair, também apresentarão um platô, mas não é a principal função dela, né? A principal função, a gente vai falar dessas fibras de Purkinje mais lá na frente, é transmitir o potencial de ação em ponta para que as células contrácteis, que são os miócitos, tá? Se contraiam através de um potencial de ação em platô, tá bom? E o potencial em ponta é o potencial de ação encontrado nas células que têm a propriedade de automatismo e função de marca-passo, como o nó sinusal e o nó atrioventricular. Tudo bem? Vamos agora entender cada um desses potenciais de ação. Olha lá. Esse potencial de ação aqui, ele possui 5 fases. Quais fases são essas? É a fase do influxo de sódio, tá? Depois ocorre inativação dos canais de sódio e começa a ocorrer um efluxo de potássio. Porém, aqui começa a ocorrer também um influxo de cálcio, tá? Após isso, começa a ocorrer a inativação dos canais de cálcio e um efluxo de potássio, tá? E, por fim, entra em ação a bomba de sódio e potássio. Vou explicar melhor para vocês. Esse potencial de ação é de quem? Dos miócitos, que são as células contrácteis. A célula contráctil recebeu o estímulo do nó do sino atrial, preciso contrair. A partir desse momento, é gerado um potencial de ação dentro desse miócito. Esse potencial de ação que é gerado ocorre porque, através do estímulo do nó do sino atrial, você começa a ter aqui a abertura de canais rápidos de sódio. Então, esse é o momento do influxo de sódio. Influxo é entrada. Então, o sódio começa a entrar aqui através dos canais rápidos de sódio. Esses canais rápidos de sódio começam a despolarizar sua membrana. Lembram o que é despolarização, né? É você sair de um ponto negativo, exemplo, menos 85 milivolts, para um patamar mais positivo, que nesse caso aqui, por exemplo, seria mais 20 milivolts. Então, o potencial de ação do coração é um potencial de 105 milivolts, tá? Nesse potencial aqui, porque nesse potencial aqui já é diferente. Ele sai de 60 milivolts para 0 milivolts. Então, é um potencial de 60 milivolts, tá? Mas vamos retornar aqui. Ocorreu o estímulo através de um potencial de ação, gerou a abertura dos canais rápidos de sódio. Esses canais rápidos de sódio se abrem, permitindo então o influxo de sódio que vai contribuir para a despolarização inicial da membrana. Neste mesmo momento, vai estar ocorrendo aqui a abertura de outros canais no coração, que são chamados de canais lentos de cálcio. Canais lentos de cálcio, né? Também podendo ser chamados de canais de sódio-cálcio, tá?
Por que canais de sódio e cálcio? Porque esses canais, eles se abrem tão lentamente que, na medida em que o cálcio for entrando, o sódio também permanecerá entrando junto com o cálcio, tá? Então, vamos repetir. Ocorreu o estímulo, ocorreu a abertura dos canais rápidos de sódio. Sódio começa a entrar e despolarizar a membrana. Quando você chega em um certo ponto dessa despolarização, começa a ocorrer conjuntamente a abertura dos canais lentos de cálcio, para que cálcio entre e contribua para o processo de despolarização. Porém, esses canais se abrem muito lentamente, tá? Então, na medida em que eles vão abrindo, cálcio vai entrando, mas sódio está entrando aqui junto. Cálcio vai entrando, sódio está entrando aqui junto. Vai gerando a despolarização. Atingimos o pico, né, desse potencial de ação. Quando a gente atinge esse pico, esses canais de sódio, que são canais rápidos de sódio, se fecham. E aí, o que era de se esperar? Se os canais de sódio se fecharam, o que era de se esperar? Era de se esperar que ocorresse o processo de repolarização através do efluxo de potássio. O que é o efluxo? É saída de potássio do interior da célula para que ocorra a repolarização que nós explicamos. Entretanto, no coração, tem um mecanismo especial que vai manter essa célula em estado polarizado, né? em estado despolarizado por um tempo um pouco maior. Que mecanismo é esse? Há dois motivos, né? Há dois mecanismos aqui funcionando concomitantemente. Há fontes que trazem, como o próprio Guyton, que no coração, a abertura dos canais lentos de cálcio, também chamados de canais de sódio-cálcio, geram a inibição dos canais de potássio. Então, a própria ativação dos canais lentos de cálcio, ou canais de sódio-cálcio, vão gerar a inibição dos canais de potássio através da redução da permeabilidade da membrana ao potássio. Então, o Guyton traz para a gente que a membrana ela fica mais de 15 vezes menos permeável à saída do potássio, né? Então, esse potássio ele para de conseguir sair, isso mesmo, de dentro da célula. E aí ele fica acumulado aqui. Se o potássio deixa de conseguir sair, ele vai conseguir gerar a repolarização? Não vai, porque a repolarização depende da saída do potássio. Então, esse é um mecanismo. A abertura dos canais lentos de cálcio, esses canais lentos de cálcio, ou também chamados de canais de sódio-cálcio, que são responsáveis pelo processo de despolarização, né? A ativação desses canais gera uma redução da permeabilidade da membrana aos íons potássio. Se esses íons reduzem a sua permeabilidade na membrana, eles não conseguem sair. Isso não ocorre. Então, eles ficam presos no interior da célula. Se eles ficam presos, eles não conseguem gerar o processo de repolarização. Um mecanismo citado. O outro mecanismo é que, da mesma forma que esses canais são lentos, esses canais lentos de cálcio, o próprio nome já diz, né? Que esses canais lentos de cálcio, eles são lentos para abrir, pois, como vocês podem ver, eles só começam a abrir depois de um certo tempo, e demoram também para abrir, eles também são lentos para fechar. Então, como eles são lentos para fechar, eles vão ficar durante todo esse período de platô aqui, ó, aberto. E é só no final do platô que começa a ocorrer o fechamento desses canais, que aí tudo volta ao normal. Então, na mesma medida, a gente pode dizer que, como esses canais são lentos para abrir, eles também são lentos para fechar. Se eles demoram a fechar, o que esse canal está fazendo? Esse canal não está fazendo que cálcio saia do leque e entre para o leak. Ó, aqui é leque, vocês têm que lembrar disso. Aqui é leak, aqui é o interior da célula. Esses canais lentos de cálcio não estão tirando cálcio do leque e mandando para o leak? Estão.
Então, enquanto ele continuar aberto, cálcio vai entrar do leque para o leak. E o cálcio, ele mantém o estado despolarizado da membrana. Ele causa a despolarização e mantém o estado despolarizado. Então, enquanto tiver cálcio entrando, essa membrana vai se manter despolarizada. E esse cálcio vai continuar entrando enquanto os canais de cálcio estiverem abertos. Tudo bem? Então, pessoal, o platô, que é esse patamar que é formado aqui, ele é gerado por conta desses dois motivos que eu falei. Tanto por conta da redução da permeabilidade da membrana aos íons potássio, gerada por conta da abertura dos canais lentos de cálcio, quanto também pela permanência dos canais lentos de cálcio abertos durante um certo tempo, que vão favorecer a entrada de cálcio para o interior da célula, impedindo que ela se repolarize, tá bom? Depois de certo tempo, esses canais de cálcio começam a se fechar. Aqui, ó, já começa a ter o fechamento dos canais de cálcio. Quando esses canais de cálcio começam a se fechar, a permeabilidade da membrana aos íons potássio volta ao normal. E aí, essa membrana consegue mandar potássio de dentro da célula para fora da célula para que ocorra, então, a repolarização da membrana. Tudo bem? E aí, esse potássio vai começar a sair de dentro da célula para fora para que ocorra a repolarização. Ocorre o fenômeno de hiperpolarização que nós já mencionamos em outra aula, que é você ultrapassar um pouquinho o estado de repouso, né? O potencial da membrana do estado de repouso, e aí entra na jogada a bomba de sódio e potássio, que vai pegar 2 potássios que estão aqui fora e mandar para dentro, e 3 sódios que estão aqui dentro e mandar para fora, para que essa membrana retorne ao seu estado de repouso e volte ao seu potencial de membrana de repouso, que nesse caso seria mais ou menos menos 85, menos 90 milivolts, tá bom? Então, é assim que funciona o platô do coração. É válido ressaltar que esse período aqui, ó, de platô, ele dura mais ou menos 0,3 segundos, né? De 0,2 a 0,3 segundos. E esse platô ele é muito importante para que o coração tenha uma eficiência de bombeamento, porque ele mantém as células cardíacas contraídas por esse tempo, que é o tempo do platô. Então, as células cardíacas ficam contraídas de 0,2 a 0,3 segundos após receberem o estímulo para contrair. Então, elas contraem, mantêm contraídas por 0,2 a 0,3 segundos, depois elas relaxam. Contrai, se mantém contraída, relaxa. E assim sucessivamente. Beleza? É sabido que o platô nos átrios ele é mais rápido do que o platô nos ventrículos. No átrio, esse platô dura 0,15 segundos mais ou menos, enquanto no ventrículo dura 0,3 segundos, como eu falei para vocês. Para quê? Para que o átrio termine a sua contração antes que o ventrículo comece a sua. Entendeu? Isso também é um mecanismo de proteção do coração. Então, o átrio se contrai 0,15 segundos. E aí, quando o ventrículo começar a se contrair, esse átrio já terminou a sua contração e aí o ventrículo começa a se contrair. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o potencial de ação presente nas células cardíacas contrácteis. Vamos revisar? Chegou o estímulo através do nodo sinusal. Esse estímulo gera a abertura de canais rápidos de sódio. Canais rápidos de sódio geram a despolarização inicial da membrana. Após um curto período de tempo, após um certo tempo, canais lentos de cálcio começam a se abrir. Vai abrindo. Pronto, chegamos no nosso pico. Esse pico gera o fechamento de canais de sódio. Canais de sódio se fecham, porém, canais de cálcio se mantêm abertos, fazendo com que cálcio continue entrando para o interior da célula cardíaca, fazendo a perduração da contração. Então, a célula permanece contraída durante esse tempo. Após esse momento,
após certo tempo, né, que vai ser mais ou menos 0,3 segundos, os canais lentos de cálcio se fecham. A partir disso, canais de potássio se abrem para que ocorra a saída de íons potássio e, a partir disso, começa a ocorrer a repolarização dessa célula para que essa célula, então, volte ao seu estado de repouso e possa, então, iniciar um novo ciclo. Show? É isso. Já esse potencial de ação aqui, vamos ver o tempo. Vou parar a aula após a explicação desse potencial de ação. Já este potencial de ação aqui é um potencial de ação encontrado, como eu falei, gole d'água. É um potencial de ação encontrado nas células excitatórias cardíacas, que é o sistema excitatório especializado cardíaco. Esse potencial de ação, ele é originado, como eu falei, de maneira automática, tá? O próprio coração tem um mecanismo de autoexcitação. Então, esses potenciais, eles surgem de maneira natural. Não tem nada que está estimulando o coração, não. Vocês entenderam? Esses potenciais, eles surgem nessas células cardíacas de forma natural. E por que esses potenciais eles surgem nas células cardíacas? Lembra que eu falei para vocês que nas células contrácteis o potencial vai de menos 85 a mais 20? Nas células excitatórias, esse potencial vai de menos 60 a 0, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você tem um menor potencial de ação, mais fácil é para que essa célula gere esse potencial de ação, entendeu? Quanto menor for o potencial de ação a ser gerado, mais fácil é de gerar esse potencial de ação. Por quê? Em todo potencial de ação, a gente tem um limiar. Vocês lembram que eu falei para vocês? É a lei do tudo ou nada. Para que o potencial de ação seja gerado, a despolarização da membrana tem que ultrapassar esse limiar. Se a despolarização da membrana parar antes do limiar de excitação, essa membrana não se despolariza. É a lei do tudo ou nada. Então, quanto menor for um potencial, menor é também esse limiar. E mais fácil vai ser de alcançar esse limiar de excitação. Entenderam? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas células excitatórias, elas têm uma permeabilidade aos íons sódio e cálcio muito aumentada. Então, de forma natural, os íons sódio e cálcio ficam entrando e saindo da membrana, entrando e saindo da membrana, entrando e saindo da membrana, de forma natural. E aí, eles entram e saem tanto e ficam fazendo esse movimento que chega um determinado momento que entrou tanto íon para dentro da célula que ocorre a ultrapassagem, né, desse limiar. De forma natural, vai ocorrer a ultrapassagem desse limiar. E aí, a partir do momento que você ultrapassa esse limiar, automaticamente canais irão se abrir e vão gerar a despolarização efetiva da membrana. Entenderam? Então, pessoal, é por conta disso que essas células excitatórias têm esse poder de alta excitação, de gerar ritmicidade do coração. Porque a permeabilidade, porque o potencial é menor, de 60 milivolts, o limiar, portanto, é menor, a permeabilidade da membrana aos íons sódio e cálcio é menor, a permeabilidade é maior, né? Com isso, muitos íons ficam entrando e saindo para o interior da célula, e nisso, a partir do momento em que esses íons entrarem tanto ao ponto de ultrapassar esse limiar, isso vai gerar a abertura de canais e a abertura desses canais, aqui vem representando, influxo de cálcio. A abertura desses canais geram o potencial de ação, né, que vai estimular o coração a manter-se em funcionamento, a manter-se batendo, a manter-se contraindo, tá bom? Então, é por isso
que essas fibras excitatórias têm essa capacidade de autoexcitação. Beleza? Isso é muito interessante, pessoal. Como que Deus é perfeito, né? Ele criou uma célula que tem a membrana extremamente permeável aos íons, para que esses íons entrem de forma passiva. Por quê? De forma passiva. Porque sabe-se que a concentração dos íons cálcio e sódio no líquido extracelular é muito maior do que no líquido intracelular. Então, o que Deus percebeu? Deixa eu só fazer uma modificação aqui. O que Deus percebeu, pessoal? Deus percebeu que a concentração de sódio e cálcio... Não, Deus percebeu não. Deus sabe que a concentração de sódio e cálcio no líquido extracelular é muito maior do que no líquido intracelular. Então, o que ele pensou? Eu tenho que criar uma célula que seja autoexcitável. Para que ela seja autoexcitável, basta eu fazer o quê? Basta eu tornar a membrana dela permeável a esses íons que têm a maior concentração no leque. Porque com isso, eles vão passar de forma passiva do leque para o leak, por conta dessa diferença de concentração, dessa diferença de osmolaridade. E aí, na medida em que eles forem entrando para dentro da célula, eles vão ultrapassar o limiar de excitação. Ao ultrapassar esse limiar, vai ocorrer a abertura de canais desses íons, né? Canais de sódio, canais de cálcio, gerando a despolarização efetiva. E essa despolarização vai ser rítmica, né? Vai se repetir de certo em certo tempo, de tanto em tanto tempo, para que esse coração tenha uma ritmicidade e para que ele fique enviando esses pulsos de potencial de ação através das suas células cardíacas, para que essas células se contraiam. Olha que perfeição! Então, é por isso que essas células são autoexcitáveis e é isso que gera as contrações rítmicas do coração. O nódo sinusal, ele vai gerar esses potenciais de ação rítmicos numa frequência aí de mais ou menos de 70 a 80 pulsações por minuto, tá? De maneira natural, sem ser estimulado, por exemplo, por o sistema nervoso simpático. Então, ele gera pulsações de 70 a 80 pulsações por minuto. Então, 70 a 80 pulsos desses são criados por minuto, tá bom? Esses pulsos são transmitidos para as fibras contrácteis que vão se contrair seguindo essa mesma frequência. Fechou? Eu irei parar a aula aqui agora e nós retornaremos nesse slide aqui. Só um instantinho.